Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Versículos 28 a 31. Isaías, capítulo 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Quando Deus deu essas palavras ao profeta Isaías, o povo de Deus, o povo de Judá, estava enfrentando dias difíceis, momentos muito angustiantes. O seu rei, o rei Ezequias, se preocupara em agradar a Deus. Isaías profetizou durante o período de pelo menos 3 reis. 2 desses reis foram idólatras, foram rebeldes. E Isaías teve que profetizar, chamando o povo ao arrependimento. Mas nos dias de Ezequias, Ezequias se preocupou em obedecer a Deus e levar o povo a ser obediente a Deus. E o que estava acontecendo? Vieram os assírios, um povo caldeu, varreram a terra e cercaram Jerusalém. E Deus ainda avisou por meio de Isaías: olha, as gerações seguintes, as próximas gerações serão gerações rebeldes, e eu vou levar o povo para o cativeiro na Babilônia. Imaginem o efeito de tudo isso sobre aquele povo, cercados pelos assírios, e sabendo que as próximas gerações seriam rebeldes, e Deus então levaria o povo para o cativeiro na Babilônia. Que efeito, que tristeza deve ter ficado no coração do povo, que desânimo, por tudo que eles estavam passando e sabedores ainda do que iria acontecer. Coloquem-se no lugar deles. Como você se sentiria? Mas Deus é bondoso. Deus é misericordioso com o seu povo. E no versículo 1, Deus diz a Isaías: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A mensagem de Deus é mensagem de juízo, sim. A mensagem de Deus é de julgamento, sim. A mensagem de Deus é para que o pecador se arrependa de seus pecados, sim.
porque senão virá o juízo de Deus. Mas a mensagem de Deus também é de consolação para os fiéis. Consolação para os fiéis. Então Deus disse a Isaías: consolai o meu povo. E Deus começa a falar para o povo de Judá quais eram os seus planos, falando que viria o Messias, que de lá sairia a lei de Deus, um caminho de Judá, sairia um caminho de Jerusalém que nem os loucos errariam, falando de Jesus Cristo, do caminho do Evangelho. E passa a chamá-los de anunciadores de boas novas, versículo 9. No meio de toda aquela situação ruim, Deus diz que aquele povo seria anunciador de boas novas, porque eles anunciariam a mensagem de Deus, da vinda do Salvador, do caminho verdadeiro de Deus em Jesus Cristo. Imaginem hoje, meus irmãos, tanta coisa ruim acontecendo, tantas situações ruins. O nosso país está um caos. Dificilmente nos noticiários nós vemos alguma boa notícia que nos alegre, mas nós somos anunciadores de boas novas. No meio de toda essa situação ruim, anunciadores de boas novas, como Deus fala para o povo de Judá naqueles dias tão turbulentos. E então, por fim, Deus os exorta a não se deixarem abater. Durante aquele cerco da cidade de Jerusalém, diante das outras coisas que aconteceriam, que não se abatessem, que em Deus renovassem as suas forças. Nós hoje vivemos tantas coisas, nós hoje muitas vezes queremos desanimar, mas isso vale para nós hoje também. Em Deus nós podemos renovar as nossas forças, ao invés de sucumbirmos. Eu às vezes fico imaginando como é possível alguém hoje viver sem Deus, como é possível alguém hoje viver longe de Deus. É impossível, porque é Ele quem renova as nossas forças. E Deus está dizendo isso para aquele povo lá, e para nós hoje também. Precisamos renovar as nossas forças no Senhor. Versículo 31 inicia dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que significa esperar aí? A cidade cercada, sitiada, mas eles deveriam esperar um livramento de Deus. Realmente veio, se nós continuarmos lendo, se lermos o livro de 2 Reis, o livro de Crônicas, o próprio livro de Isaías também, nós vamos ver que veio um livramento de Deus. Livramento miraculoso. E Jerusalém não foi tomada nem destruída por aquele exército. Eles estavam esperando esse livramento de Deus. Deus prometeu por meio do profeta Isaías, se nós vermos o capítulo anterior, capítulo 39. Então, esperar no Senhor aqui significa o quê? Confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor prometeu. O Senhor Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também prometeu: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos promessas dele para confiarmos.
que Ele está conosco. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, esses renovam suas forças. Em que você está esperando? Em que você está confiando? Você está confiando que um novo presidente do Brasil vai dar jeito nesse país? Oramos por isso. Oramos por isso e devemos votar muito bem. Alguns irmãos levantaram a cabeça assim, pensando que eu já ia dar o nome do candidato. Não. Não. Cada um de nós deve pedir a Deus discernimento, analisar, pensar muito bem e votar o melhor possível, né? Nós oramos por isso e devemos votar muito bem, mas a nossa esperança não deve estar num novo presidente do Brasil. Mesmo que ele conserte tudinho, fique tudo muito bem. E a nossa vida espiritual? E a nossa vida com Deus? E a nossa vida na eternidade? Precisamos confiar no Senhor. Ah, meus irmãos, e quando eu lembro que Ele deu-nos a vida eterna, e leio lá em Apocalipse aquela descrição do céu, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, como isso renova as minhas forças, como isso deve renovar as nossas forças. Os que confiam no Senhor. Para que Ele renove nossas forças, em primeiro lugar, nós precisamos confiar, acima de tudo, acima de todos, nele. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Agora, tem mais uma coisa além de confiar nele. O texto aqui diz: subirão com asas como águias. Eu não consegui entender o que isso quer dizer. Uma vez eu li uma explicação que eu fiquei meio assim. Diz que a águia, quando está muito cansada, ela sobe com as últimas forças dela, sobe. Aí, quando está bem alto, ela se solta e vem num voo picado. Igual aqueles aviões bombardeiros, né? Que, inclusive, tinha as coisas assim, até em desenho animado. E quando chega aqui embaixo, está com as suas forças renovadas. Eu fiquei meio assim com essa explicação. Mas por que ela renova as forças nesse voo picado? Isso quer dizer que, meio assim, continuei procurando a explicação e não encontrava. Até que eu vi um documentário na TV. Às vezes tem coisa boa na TV. Às vezes. Muito raramente, às vezes tem. Vi um documentário na TV dizendo que a águia, quando está muito cansada, realmente ela sobe, reúne as últimas forças para subir. Mas sabe por quê? Porque lá em cima ela encontra correntes de ar. Lá em cima encontra correntes de ar, onde ela pode planar horas e horas sem bater as asas. Por isso que ela sobe, fica lá em cima horas e horas sem bater as asas, só descansando, renovando suas forças. Mas para isso ela precisa reunir as últimas energias para subir, ir às alturas, porque lá ela encontra descanso. Aí eu fiquei pensando o que isso quer dizer nesse contexto aqui de que Deus renova as nossas forças. E para mim, meus irmãos, eu creio que isso quer dizer que nós precisamos, mesmo que estejamos muito cansados, reunir nossas últimas forças para subir, para buscar a presença de Deus, onde nossas forças são
renovadas. Buscar a presença de Deus. Às vezes no dia a dia, no corre-corre, nós não estamos buscando a presença de Deus para que Ele de fato renove as nossas forças. Mas nós precisamos priorizar, nós precisamos separar tempo, né? Usar mesmo que seja necessário usar nossas últimas energias. Estou tão cansado, cheguei em casa tão tarde, não quero nem comer, quero dormir, mas reunir as últimas energias para subir em direção ao Senhor, para buscar ao Senhor. É interessante que lá no início do livro de Isaías, ele faz uma advertência: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto há tempo, né? Então, é necessário, para que Ele renove as nossas forças, que nós busquemos a presença dEle, que nós busquemos comunhão com Deus. É lá na presença de Deus que nós poderemos descansar, deixar os nossos fardos, chorar as nossas tristezas. É na presença dEle. E aí Ele nos renova. E aí Ele nos consola, renova nossas forças, nos revigora. Mas cada um de nós precisa subir. Às vezes nós só ficamos aqui embaixo. E nós precisamos subir, buscar a Deus, verdadeiramente, todos os dias, para tudo. E Ele, de fato, revigora, renova as nossas forças. Papai e mamãe, façam isso sempre. No dia a dia vocês precisam disso. E agora com essa missão de criar a Maia, ainda mais. Confiem no Senhor. Busquem ao Senhor para que Ele renove sempre suas forças na tarefa de criar esse dom tão precioso que Deus deu para vocês. Criem no caminho do Senhor. Irmãos, vamos entoar o hino que fala sobre essa promessa de Deus. Os que confiam no Senhor.